Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Alisson Lucrece da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e hoje nós vamos dar início a uma sequência de videoaulas onde nós trataremos sobre a disciplina Relações Interpessoais e Ética e Exercício Profissional. Para trabalhar essa disciplina, eu vou utilizar o livro de Ética do Adolphe Saint-Walkes. Vou utilizar a Iniciação à Filosofia da Mariana Chauí, Ética e Exercício Profissional do Moisés de Souza Soares, Ética Profissional do Antônio Lopes de Sá e o Código de Ética Profissional da Engenharia Agronômica. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre ética, moral e valores. O objetivo dessa aula é compreender o significado dos termos ética, moral e valores, identificar a importância da ética, moral e valores na profissão agronômica, refletir sobre situações éticas na prática agronômica. Eu quero que vocês observem essas duas imagens na tela. Qual sentimento vem à tona quando você observa a primeira imagem? O que você pensa? E quando você observa a segunda imagem, tem algum sentimento? Você já passou por alguma situação assim, semelhante? Ambas nos remete no sentido de senso moral. E o que é o senso moral? Senso moral, né, é aquele sentimento que nos vem à tona quando lidamos com uma situação ética, mas que não necessariamente em situações que devemos decidir as coisas. As coisas já estão decididas. A consciência moral, ela envolve a decisão. A decisão é fundamento da ética, pois nas investigações éticas tentamos valorizar aquilo que é essencial para a sociedade, aquilo que faz parte de uma ética boa, né? Não existe o conceito antiético, mas existe ética boa ou ética ruim, pois a ética sempre está presente nas decisões humanas. Por exemplo, a degradação do meio ambiente simplesmente ruim, não é? Mas em determinada circunstância é imprescindível o desvio de um rio para a construção de uma hidrelétrica para a sobrevivência de uma comunidade local. Mas, né, a gente sempre pode pensar que existem outras alternativas menos agressivas ao meio ambiente, não existe? É exatamente essas discussões que devem ser feitas quando se envolve a questão do meio ambiente. A questão da eutanásia, por exemplo, aquela questão, né? Devemos interromper a vida de uma pessoa que está em estágio terminal para aliviar o seu sofrimento? A questão do aborto. É viável que uma mulher aborte um feto que foi consequência de um estupro? Planejamento familiar. Terei inúmeros filhos ou somente os que eu posso criar? Outra questão também, fertilização in vitro. Já deixou hoje de ser discutido como um problema moral, né?
Então, podemos pensar que à medida que a situação sai do contexto moral, mas devemos tomar cuidado com isso, porque muitas vezes não é porque todos estão fazendo aquilo que é aquilo ali é ético ou não. Ou melhor, estou usando o conceito contemporâneo, pois sabemos que apenas existe uma ética boa ou uma ética ruim. Consciência é aquilo que nos exige que decidamos o que fazer e o que justifiquemos para nós mesmos e para os outros, as razões de nossas decisões e o que assumamos todas as consequências dessas decisões. E não só você, mas essas decisões podem afetar todas outras pessoas. É o caso do cientista que está desenvolvendo a pesquisa com célula-tronco, que pode estar pensando na família dele, mas não na sociedade como um todo. A consciência moral envolve uma gama muito maior de conflitos que o senso moral. O senso moral é bem mais subjetivo, envolvendo questões que já estão inseridas em nossa consciência. Agora, a consciência moral, não. Ela envolve também questões, mas envolve também a decisão a ser tomada. Essa decisão é que nos traz os dilemas do ser humano. E nós precisamos, então, fazer uma avaliação, um julgamento de nosso comportamento de acordo com as normas, que conhecemos e reconhecemos como obrigatórias, as normas morais interiorizadas. A consciência é livre, mas não nos deixa de ser determinada histórica e socialmente. Isso envolve questões de autonomia e heteronomia. A autonomia é a vontade, constitui de uma lei de si própria, natural, uma lei interna. Heteronomia. A consciência é fundamentada indiretamente por fora de si, algo alheio ao indivíduo, Deus, tradições, leis jurídicas estatais. Não há autonomia absoluta. A consciência moral, como produto histórico, social, sujeita a um processo de desenvolvimento e de mudança. Escravidão, crimes de honra, duelo, machismo, culpa, vergonha ou remorso. Reconhecimento do nosso comportamento não foi como devida, insatisfação pessoal. A consciência moral efetiva é sempre a consciência de um indivíduo concreto, individual, mas não por isto mesmo, é por um indivíduo que é essencialmente social. Então, já podemos perceber, né, que quando valoramos uma determinada situação ou uma coisa, estamos realizando, né, estamos interferindo na realidade, o que significa que estamos sendo indeferidos ao mundo no que nos rodeia. Essa é a principal característica do valor. Então, nós estamos fazendo aí um juízo de valor. Né? Quando valoramos uma coisa, a gente está fazendo um juízo de valor. Então, no nosso cotidiano, estamos sempre expostos a inúmeras situações que nos instrigam a assumir uma posição, ou seja, são sensibilizados a fazer um juízo de valor. O juízo de valor é quando valoramos uma determinada ação humana como bom ou mal,
desejado ou indesejado. O valor atribuído a essa ação nos permite distinguir o comportamento indesejado e bons dos indesejados e maus. Exemplo: a chuva é boa para a planta. Comer mais faz mal. As crianças estão brincando com coisas sérias. Então a gente já entende o que são os valores, né? Os valores são os juízos, as ações humanas que nos baseiam em definições que é bom, mal, do que é bem ou mal, do que é fundamental da consciência humana, orientando os momentos de sua escolha. Os valores estão presentes em todas as religiões e filosofias, em nossos pensamentos, nas coisas que dizemos e escrevemos e que fazemos. Não temos e não tem validade universal. São inerentes à condição humana, isto é, não estão presentes no mundo não humano. Alguns exemplos de valores: responsabilidade, comprometimento, honestidade, empatia, ética, são exemplos, né, de valores humanos que a gente utiliza para valorar ou para decidir as situações. Exemplo: na Idade Média era proibido a dessecação de cadáveres. Contudo, né, estripar ou torturar uma pessoa herege até a morte podia. Então, o homem age sobre a natureza, criando por meio de transformações que nela provoca nossas condições para suas próprias transformações, novas culturas. A cultura configura o mapa da própria possibilidade da vida social. A possibilidade da vida social, criação de regras, é imprescindível viver em coletividade sem as regras de conduta. Essa valorização diferente de cada comunidade damos o nome de moral. Podemos chamar de moral. Hoje, por exemplo, para o mundo árabe, comer carne bovina para os brasileiros é normal, é comum. Contudo, né, é escandaloso para os hindus, né, que a vaca é um animal sagrado. Então, tanto faz as questões de tempo, né, e também tem a questão de local. Então, os valores eles podem mudar tanto nas condições do tempo, como também nas condições de local, de região. Então, eles são intrínsecos às sociedades que vivemos. Nessa imagem, vocês podem observar que a professora pede para o aluno, né, escrever a palavra ética na lousa. Porém, o aluno diz para a professora que o giz foi roubado. Aí nos vem duas questões. Né? O aluno pode ter se expressado mal, pois o giz poderia ter acabado e ele poderia ter usado outra expressão para a situação. Ou ele sabe, né, ou está envolvido no roubo do giz.
ainda, ele acredita que os alunos da sala não têm moral, pois poderiam ter roubado o giz, pois a única explicação lógica que ele encontrou para não ter giz era que tinha sido roubado. Nessa outra imagem, o aluno tentou subornar a professora com a maçã para conseguir uma nota maior na redação de ética, demonstrando um comportamento antiético e de moral questionável. Afinal, ele tentou induzir alguém a praticar determinado ato em troca de um produto errado. O aluno poderia ter estudado mais, ou nesse caso, poderia ter tido um comportamento ético, dizendo à professora: eu não estudei da maneira que deveria e acredito que a minha redação não está de acordo com minha capacidade. Posso refazê-la ou fazer algum trabalho a mais para compensá-la? A charge torna cômica a partir do momento que ele declara que a redação era exatamente de ética e está ligado diretamente ao seu agir de forma ética ou não. A outra charge: doutor, eu estou com falta de ar. Se fosse só, pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verbas. Então, essa outra questão é a questão da ética, né, dos políticos, né, que muitas vezes deixa a população passando dificuldade, faltando as condições básicas para o desenvolvimento da sociedade, para desviando dinheiros, verbas e etc., que poderiam estar ajudando ali muitas pessoas. Então, a moral, né, ela vem do latim mores, né, que significa costumes, conjunto de regras adquirida por hábito. A moral é um conjunto de regras de conduta estabelecidas, assumidas pelo indivíduo de um grupo social com o objetivo de organizar as relações entre os membros desse grupo, os valores que é bom, certo, o que é mal e o que é errado. Exemplo: não roubar, não matar. Então, a moral, ela é aquela questão da decisão, né? Isso, é aquilo, aquilo outro. A moral é um padrão externo que pode ser fornecido por instituições, grupos de cultura ou indivíduo ou cultura a qual o indivíduo pertence. Ela também pode ser considerada um sistema social ou uma estrutura para um comportamento aceitável. A moral é consistente dentro de um determinado contexto, mas pode variar entre culturas ou épocas. Um exemplo que foi falado anteriormente. Exemplo: algo moralmente aceito na sociedade hoje poderia ser imoral nos anos 60. Então, nós temos ali os códigos morais, que nos dão a noção de justiça.
Através desses códigos morais, nós fazemos um juízo de valor, né? Então, nós vamos fazer uma decisão se aquilo é certo ou não para nós. Isso nós estamos fazendo um julgamento moral, né? Através dos pesos ou dos valores através dos pesos daqueles valores que são importantes para nós. E nós fazemos esse julgamento moral através da nossa consciência moral, tá? E essa consciência moral ela é influenciada por uma determinada cultura em um determinado contexto histórico e que vai influenciar novamente nos códigos morais ali. Então, sempre vai funcionar nesse ciclo aqui. Essa é a liberdade, e a liberdade nesse contexto, né? Se nós, então, somos influenciados pelos códigos morais, fazemos nosso juízo de valor, julgamos através da consciência moral, que é determinada nos contextos da sociedade, no contexto histórico. E qual que é a liberdade? Né? Porque a gente parte do pressuposto que só tem ética quando tem liberdade. Né? Então, a relação entre a ética e a moral é a condição da liberdade, a condição de você ser livre para você fazer as suas decisões. E aí que vem a ética. Então, a ética não se baseia somente nos costumes dos povos e das leis exteriores, mas sim na convicção pessoal adquirida através de uma reflexão na tentativa de compreender a justiça das leis. Então, a ética é a sua capacidade, né, de raciocinar sobre as leis, se elas estão certas, se elas estão erradas, se elas convêm, se elas não convêm. Aí eu coloco essa charge aqui para vocês pensarem. É uma charge onde Sócrates está aqui sentado Sócrates está aqui sentado na cama e tem várias outras pessoas ao seu redor aqui. E aí tem várias situações. O Sócrates pega e fala bem alto: chegou o momento de nossos diálogos. Estão preparados? Naquela época, Sócrates fazia vários diálogos com aqueles grupos da sociedade e ele, com suas formas, ele sempre humilhava essas pessoas, né? Fazendo elas raciocinarem nas questões éticas. Então eles tinham muita medo, né, de discutir com o Sócrates, porque o Sócrates era muito inteligente e sempre conseguia vencê-los no debate. Né? Então eles falaram aqui, né? Sim, Sócrates, sim, Sócrates. E aqui mostra essa expressão, né? Ótimo. E a parte que eu mais gosto é de quando ele nos faz perguntas que nos mostram como somos imbecis. Então, ética é uma palavra que vem do grego ethos, que significa caráter, comportamento, e ethos, que significa conjunto de costume, inseridos por uma sociedade para formar, regular e controlar a conduta de seus membros. Conjunto de regras adquiridas pelo hábito. Então, no segundo sentido, a ética se assemelha à moral.
é um conjunto de regras que orienta o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade em que vive, garantindo assim o bem-estar. Né? Tem outras definições de ética. No segundo sentido, né, a ética é um comportamento do ser perante ele mesmo e os outros, orientando princípios pessoais criados e sustentados pelo próprio ser, ou seja, é um comportamento que pressupõe a liberdade de escolha, com autonomia pessoal. Ética tem outros sentidos. O termo ethos significa toca, moradia, espaço de vida, habitat, natureza cultivada. O ethos, com acento, significa caráter, comportamento. E o ethos é um conjunto de costume, normas de comportamento em relação ao espaço de habitação. Então, basicamente, né, vocês podem entender que ética ela tem dois sentidos. Né? O sentido do caráter, que é o comportamento, e o sentido do costume, que é o conjunto de regras adquiridos pelo hábito. Ética é uma ciência que estuda as ações morais do homem em sociedade com o objetivo de justificar a moralidade de uma ação e distinguir as ações morais das ações imorais. A ética não consiste em seguir as regras de conduta da sociedade e supera a moral e se propõe a questionar a moral e os valores. A ética implica sempre uma reflexão teórica sobre qualquer moral, uma revisão racionada e a crítica sobre a validade da conduta humana. Um exemplo. Você se depara com a seguinte situação. Você é dono de uma padaria e fraga um pai roubando um pão para alimentar seu filho, que está passando fome. O que você faria? Com certeza você ficaria com dó e deixaria esse pai levar o pão para alimentar seu filho. Isso é um crime? Roubar? Sim. Mas nessas condições, né, pode ter uma justificativa, que tem uma justificativa maior. Hoje em dia, nós temos até um nome para isso, crime famélico. Quando a pessoa rouba porque está passando muita fome. E hoje temos até uma lei que não tipifica isso como crime mais. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Código Penal, artigo 23, inciso 1. Então, vocês entendem que em situações de extrema necessidade, né, às vezes a pessoa age de forma inesperada. Outra condição, você se encontra numa guerra e descobre que seu melhor amigo é um agente duplo. O que você faria? Do ponto de vista da amizade, que é um valor humano, que tem, não contaria nada para o seu capitão. Né? Mas do ponto de vista das outras pessoas que podem morrer em razão do que ele pode fazer, você tem a obrigação de contar. Se não fizer, estará sendo antiético no plano social global. Vocês entendem que tem dois pontos, né?
decisão. Então a ética é isso. A ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para decidir o que devemos, o que podemos e o que queremos, o que devemos e o que podemos. Você conseguindo responder essas 3 perguntas, eu quero, devo e posso, você está tomando uma decisão, né, mais certa. Porque tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Tem coisa que eu posso, mas não quero. Então a ética, né, Então a ética tem que ser a razão maior para todas as condutas. E nós temos o dever de agir de tal forma que nossas ações possam ser consideradas universais. Aqui eu coloco essas charts para vocês como um exemplo de uma dúvida que ronda a sociedade, de ser ético ou não. Nela, o Calvin se encontra numa dúvida de colar ou não na prova, pensando nisso, se é certo ou errado. Ele vê-se perdido, por se colasse, passaria e se daria bem, mas se não colasse, iria reprovar. Mas mesmo assim, não iria ter a consciência limpa, afinal, colar é errado. E ele acaba pensando tanto nisso, nessa dúvida, em fazer errado e se dar bem, ou fazer certo e se dar mal, que o tempo acaba e ele não faz a prova. E a charge torna cômica a partir do momento em que ele declara que a prova era exatamente de ética. E o que está ligado diretamente na sua dúvida de agir de forma ética ou não. As nossas ações do dia a dia são reflexo dos valores que cultivamos. A maioria de nós concorda quanto os valores básicos, como não mentir, como não roubar, não matar. Mas e quando os valores básicos entram em choque? Aí entramos nas questões éticas. Diria até que encruzilhadas da vida humana, quando temos que escolher entre 2 caminhos, pois vezes nos deparamos com 2 caminhos, ambos os aspectos morais positivos e os mesmos tempo negativo. A complexidade da vida em sociedade emerge e não podemos dizer que existe uma consciência absoluta. É um momento em que cada um deve estar pronto para realizar decisões e discutir seus valores. E nessas encruzilhadas da vida é que você mesmo e que entra em jogo o que é o caráter. Mas o que é ética então? E qual a sua origem? É imprescindível, não devemos confundir ética com moral. Moral é fundamentado nos costumes e é de acordo com a moral que a gente faz escolhas. De fato, isso ou aquilo vai por este ou aquele caminho. Ética é quando paramos para pensar se vale mesmo esse costume e se os valores são consistentes. Ética e moral não são sinônimas, haja vista que há a possibilidade de sermos éticos e imoral ao mesmo tempo, quando desobedecemos uma ética moral considerada errada em um dado contexto.
Em termos de definição, ética vem do grego ethos, que significa caráter e costume. Está relacionada ao seu modo de agir, implica no consenso e adesão da sociedade. É universal. Já a moral, ela vem do latim, do termo mores, ou mores, e significa costume. Ela é um modo pessoal de agir e é adquirida e formada ao longo da vida por experiência. É cultural. A ética está relacionada com as normas e regras da sociedade. Ela é guiada pela cultura da sociedade. A moral também está relacionada às normas e ética da sociedade e ela é guiada pela consciência. A ética é coletiva, né? Se constrói a partir do consenso de várias morais. Já a moral é individual, é guiada pela consciência. Em definição, né, a ética é a ciência que estuda as ações morais do homem em sociedade com o objetivo de justificar a moralidade de uma ação e distinguir as ações morais das ações imorais. Já a moral é um conjunto de regras de conduta estabelecidas e assumidas que regulam o comportamento de um indivíduo segundo um grupo. Teoricamente, a ética é uma teoria e a moral a prática. A ética é eterna e a moral é temporária. Vocês se deparam com a seguinte situação. Um monge e observam esse monge. Um menino, chega até um monge sentado em uma pedra e diz para um monge: Senhor monge, me ajude, tem um monte de ladrões correndo atrás de mim e eles querem tomar um anel que tenho em minha mão e esse anel pertence às gerações da minha família. E o monge diz: siga seu caminho e deixe comigo. Daí a pouco, o monge levanta da pedra, dá 3 passos e se senta em outra pedra e fica lá. De repente, os ladrões chegam e diz: Senhor monge, vi um menino com anel no dedo, passando. O monge responde: depois que me sentei aqui, não vi. Moral da história, O monge, dentro de sua comunidade de monge, não mente, mas ele criou um artifício para mentir em prol do valor maior. Ele foi ético, mas não foi moral, pois preservar a vida do menino não foi moral para preservar a vida do menino que fugia. Moral da história, ele mentiu para preservar o bem maior que é a vida do menino. Então, vocês conseguem ver que a ética, ela depende, daquela situação ali, daquele bem maior. Então, a questão de não mentir pro monge, ela é um valor muito alto, tem um significado muito alto. Mas preservar a vida de um ser humano tem um valor maior. Então, através disso, ele conseguiu, através da sua consciência, ele conseguiu pesar e decidir qual o valor
tinha mais significado naquele momento. Outra questão também que envolveu muitas questões éticas, está representada aí nessa imagem. A primeira imagem é a Rosa Parks e atrás ali está o Martin Luther King, né? Que ambos, né, foram exemplos de discussões éticas com relação aos negros nos Estados Unidos. E uma situação bem interessante, né, que tinha na época, era que os ônibus não podiam os negros se sentarem, os negros tinham que sentar nos lugares dos negros, né, mais atrás nos ônibus e os brancos na frente. E o Martin Luther King falou, não, isso não está certo. Né? Por que negros têm que sentar ali, os brancos aqui e tal? Isso não está certo. E aí, né, isso representa, Martin Luther King começou então uma luta pelos direitos dos negros, né? Que fossem iguais os direitos dos brancos, né? E não tivesse essa separação, que na época era chamada de apartheid. Uma fala muito significativa de Martin Luther King, né? É que nós temos o dever moral de desobedecer às leis injustas. E outra frase também de significado dele é que ele fala que ele tem um sonho que seus 4 filhos, né, possam viver em uma nação onde eles não são julgados pela sua cor da pele, e sim pelo seu caráter. E nesse ponto também tem um livro bastante importante que foi escrito por R. David Thoreau, que ele fala que qualquer idiota pode fazer uma regra e qualquer idiota a segui-la. Isso significa, né, que pode ter leis que não são boas para toda a sociedade, né, que podem ser escritas por uma pessoa que não levou em consciência todas as pessoas. Aqui está a capa do livro. Nesse mesmo sentido também, David Hume fala que o comportamento tem suas razões. A ética é simplesmente a razão maior. E Kant fala que agir de tal forma que tua ação possa ser considerada universal. Faça aquilo que queres que faça a ti. Agora eu vou apresentar para vocês algumas situações que envolvem dilemas éticos. Suponha que está trabalhando numa mina com 2 trilhos. Ao fundo do seu trilho estão 5 mineiros trabalhando. No trilho que parte ao lado está um mineiro solitário. Subitamente, um vagão vem descontrolado e você percebe que a velocidade que vem esse vagão irá bater e matar os 5 mineiros. Mas você pode desviá-lo para o trilho onde está o mineiro. O que você decide? Por quê?
há quem acredita que o correto seria causar o menor dano possível. Então, do ponto de vista utilitarista, a melhor opção seria puxar a alavanca para salvar mais vidas, mesmo que uma pessoa acabe morrendo. Por outro lado, né, alguns argumentam que é imoral intervir na situação, causando dano que não ocorreria sem a sua interferência, mesmo que suas intenções sejam boas. Estudos indicam que a maioria das pessoas puxaria a alavanca e salvaria o maior número de pessoas em detrimento, mesmo que uma acabasse morrendo. Porém, uma pequena modificação poderia gerar uma resposta diferente. Observe a seguinte situação. Suponha agora que tem um colega junto de você. Ele vê o vagão vir desgovernado e uma alternativa será lançar o seu colega para a linha, travando assim o vagão, mas matando o seu colega. Salvará, no entanto, 5 mineiros ao fundo do trilho. Isso é aceitável? Você faria isso? Então, do ponto de vista utilitarista, a situação é a mesma, né? Buscar, né, minimizar a quantidade de baixa, de mortes. Seria a ação mais correta. Então, o menor número possível de mortes seria empurrar o colega nos trilhos para salvar as 5 vidas no fundo. No entanto, a questão moral e psicológica por trás dessa ação complexa mostra que muitas pessoas teriam dificuldade em realizar essa ação. A abordagem moral considera que empurrar o colega nos trilhos implica em utilizá-lo como um meio para um fim, indo contra o princípio ético de tratar as pessoas como fins em si mesmas, definido por Immanuel Kant. E já as questões psicológicas destacam a relutância das pessoas em causar diretamente a morte de alguém devido à forte resposta emocional que isso desperta, em contraste com o mecanismo mais distanciado de puxar uma alavanca. Observem essa outra situação. Suponha agora que você está sozinho e a única opção é lançar-se à frente do vagão para poupar as 5 pessoas, à custa de sua própria vida. Você tomaria esse passo? Seria legítimo? Por quê? Então, esse dilema, do ponto de vista utilitarista, também no mesmo sentido, né? Que prega a felicidade do maior número de pessoas, o utilitarismo prega a felicidade de todos em igual. Mas nem todos estão dispostos a sacrificar-se por estranhos, né? Então, seria a mesma situação, né, anterior. Salvar as 5 vidas em detrimento de uma com uma baixa, o menor número de baixas possíveis. Porém, né, muitas pessoas não estariam dispostas a fazer esse sacrifício.
Isto pode ser compreensível, já que os seres humanos tendem a priorizar quem é mais próximo, mostrar uma preferência por si mesmo ou por parentes próximos, entes queridos, considerados moralmente legítimos, pois a lealdade e os cuidados com a família são valores fundamentais. Sacrificar-se por estranhos pode ir contra os nossos instintos e instruções morais mais aprofundadas. As referências para a construção desse material foi o livro da Mariana Chauí, Introdução à Filosofia, o capítulo 26 e 27, e o livro do Adolphe Sanches Valcreis, Ética, principalmente, e o livro inteiro, né? Obrigado por ter assistido essa aula. Tenha uma boa noite para vocês. A ética está profundamente ligada à liberdade e o uso do que fazemos dela, ou seja, antes de mais nada, diz respeito a saber distinguir entre o que nos convém ou não.